Como designer, eu gosto de sempre estar antenada em tudo que está acontecendo no mundo, no comportamento do consumidor e como tudo isso impacta o nosso design de interiores aqui no Brasil. E eu sempre estou explorando novos materiais, novas ideias, conhecendo novas possibilidades para poder aplicar nos meus projetos. E eu amo poder compartilhar sobre tudo isso com vocês. Hoje eu analisei com muito carinho a coleção Identidades da Placas do Brasil e eu quero mostrar para vocês todo esse meu olhar e o que está por trás desses produtos. Então te convido a assistir esse vídeo até o final e a vir comigo. Esses dias atrás eu fiz um vídeo que eu recebi esse material aqui, ó, esse mostruário maravilhoso da Placas do Brasil aqui na minha casa. E sempre que eu recebo esse tipo de produto, eu faço uma série de análises nas coleções, até para entender o que está por trás dele, como é que foi o desenvolvimento, quais são as cores disponíveis e como que eu consigo aplicar isso no meu projeto. Além disso, eu também sempre observo a questão da textura, que é o toque do padrão do MDF, e o material do qual ele foi feito, que no caso da Placas do Brasil, as chapas elas são 100% com substrato de eucalipto. Aqui na caixa e também no catálogo, a gente encontra algumas informações, como por exemplo aqui, as dimensões dos painéis. Isso é bem importante para a gente prever o plano de corte, porque de um fabricante para o outro sempre tem alguns milímetros de diferença no tamanho. E a Placas do Brasil trabalha com 2,75 por 1,85 no tamanho da chapa. Então, o maior tamanho disponível aí no mercado. E a disponibilidade das cores em 6, 15, 18 e 25 milímetros. É claro que a gente precisa consultar a loja da nossa confiança, do qual a gente vai comprar o produto, para ver a disponibilidade local. Outra questão são os acabamentos. Então eles têm algumas opções de textura e essas texturas elas estão diferenciadas de acordo com as cores que estão na comunicação do catálogo. Então cada cor representada aqui é uma textura ou um acabamento diferente em relação a esse toque, a essa sensação promovida pelo produto. Então eles possuem aqui os acabamentos linheiro, que é aquele do qual a madeira ela possui veios bem marcados em linha reta, é isso que a gente chama de linheiro. Temos também aqui a questão do orvalho, que é aquela textura TX, né, que a gente fala, ele é bem texturizado. Temos aqui o tear, então o tear ele é como se fosse um tecido leve, um tecido nobre, é uma textura muito bonita, ela fica perfeita tanto nos tecidos quanto nos unicores. Temos o poro natural, que é a minha preferida. Então eu separei aqui um produto depois para falar sobre ele, né? Poro natural é como se fosse uma lâmina de madeira natural, é uma textura mais fosca. Então quando a gente passa a mão assim, lembra muito o toque de uma lâmina natural, trabalhado com um verniz mais fosco, então isso é maravilhoso. E tem ainda o acabamento acetinado, que é como se fosse aquele acabamento de pintura lisa. Sabe uma pintura laca lisa, acetinada? Então esse seria esse acabamento. Eles dividiram a coleção em 5 nichos diferentes. E eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum deles. Então a gente tem aqui o nicho de madeiras rústicas, de madeiras brasileiras, de híbridos, madeiras contemporâneas e aromas e sabores. Então, cada um desses nichos você vai perceber que possui nomenclaturas específicas para eles, todos os nomes bem brasileiros, bem fáceis de pronunciar, não tem nada em língua estrangeira. Então, é aquela coisa que a gente consegue falar, consegue pronunciar, não tem dúvida naquilo que a gente vai escrever e vai especificar para o nosso cliente. E algo que a Placas do Brasil tem muito dentro dela é essa questão da brasilidade, que é algo que está super em alta. O design brasileiro está sendo cada vez mais valorizado tanto internamente quanto externamente em outros países, e isso é maravilhoso pra gente. E isso é muito legal porque eles pensaram em toda a coleção revelando essa identidade brasileira. Então é bem bacana. Eu separei aqui alguns padrões para mostrar para vocês, né, de acordo com esses nichos, e vou explicar um pouquinho melhor. Então separei aqui, ó, Vila Velha,
O Vila Velha tá dentro das madeiras rústicas, e quando a gente fala de madeira rústica é aquela madeira que já passou por uma ação do tempo, uma madeira mais envelhecida, que já teve pelo menos ali uns 500 anos de ação do tempo sobre ela, às vezes uma madeira de demolição. O Vila Velha tem esse nome porque remete a uma praia, a uma cidade famosa do Espírito Santo, que tem as areias mais rosadas, e isso se traduz aqui nesse padrão que tem a questão da textura de linheiro, acabamento linheiro. Temos também aqui um outro padrão que eu separei, que é um dos meus preferidos, que é o Frejó. Então o Frejó, ele tá dentro do nicho de madeiras brasileiras e ele tá com a textura que eu comentei antes, que é o poro natural. Então você olha para ele, dá até dúvida se ele realmente é uma lâmina natural ou se ele é uma impressão no papel. E isso é outra característica que a Placas do Brasil tem. Sempre que ela desenvolve um padrão, ele tem uma veracidade tão grande aquilo que ele se propõe, porque é um trabalho em conjunto com o pessoal que faz a impressão do papel, do qual eles pegam o produto natural, por exemplo, a lâmina natural do Frejó, escaneiam em grandes scanners e daí reproduzem isso na impressão. Então por isso que a gente consegue essa naturalidade nos produtos. Isso, na minha opinião, é demais e é essencial. Todo mundo hoje quer algo que remeta mesmo ao natural ou aquilo que é proposto. Temos aqui também, ó, na parte dos híbridos. Então, quando se fala de híbrido, são aqueles materiais que remetem muitas vezes a pedra, a metal. Alguns até a gente fica em dúvida, né, o material do qual ele se propõe, se é uma pedra, se é um metal ou se é algum outro tipo de material. Mas eu separei aqui um que dá para ver bem, né, que é uma pedra, que é o Tropicália. Então, olha que bacana. Quando se fala dessa linha, desse nicho dos híbridos, você vai ver que os nomes, eles são nomes de ritmos brasileiros. Então, por exemplo, tem o Tropicália, tem o samba, tem o Congo. Eu separei um outro aqui, ó, que é o Congo Capixaba, que ele também entra nessa parte dos híbridos, que ele é um concreto. Então esse estilo industrial é algo que está super em alta e a gente tem que explorar isso nos nossos projetos dentro do design de interiores. E o Congo Capixaba é um produto que a gente consegue aplicar em revestimentos de forma geral, revestindo paredes, fazendo painéis. Ele fica perfeito porque ele dá essa sensação do concreto, né? Do concreto queimado, do cimento queimado. A gente tem ainda aqui, na parte das madeiras contemporâneas, o Carvalho Caeté, que eu separei para vocês. Quando se fala de madeiras contemporâneas, são aquelas madeiras que as pessoas gostam muito de usar nos seus projetos. São madeiras atemporais, ou seja, que não saem de moda e que a gente consegue aplicar com facilidade em qualquer tipo de ambiente. Quando se fala do Carvalho Caeté, ele tem essa textura linheiro, então uma textura bem marcada, né? Ela é bem profunda na composição aqui do todo. E é interessante porque esse desenho ele tem muitas cores. Quem já acompanhou alguns vídeos que eu fiz a respeito de color play vai entender o que eu tô falando, que dependendo da cor que a gente faz combinação com ele, a gente consegue diferentes sensações para dentro do nosso projeto. E por último aqui eu separei, dentro do nicho de aromas e sabores, o café torrado. Um padrão maravilhoso, coringa. Então você vai ver que, né, dentro do nicho aromas e sabores a gente tem esse nome, né, que já diz ali. Então, por exemplo, aqui eu tenho café torrado, tem outros, por exemplo, como tapioca. E a gente consegue traduzir bem isso nessa cor, então é unicor. E ele tá nessa textura tear, que é essa textura do tecido leve. Então é um produto super neutro que a gente consegue combinar com tudo e aplicar em qualquer tipo de ambiente, de qualquer projeto. Bom, a linha tá maravilhosa, além de todos esses que eu mostrei, a gente tem vários outros. Comentei no vídeo anterior que eu havia feito sobre a Placas do Brasil que a linha é compacta, porém completa. Hoje são 30 padrões disponíveis no mercado e um mais lindo do que o outro. Então vale a pena você conhecer, vale a pena você procurar qual é a revenda mais próxima de você que tem essa coleção, para você também começar a aplicar isso dentro do seu projeto e aplicar esses conceitos que eu comentei aqui. Que é interessante a gente sempre ter um storytelling, ter uma história para contar para os nossos clientes o porquê dessa nossa inspiração, o porquê que a gente escolheu determinado padrão, linkando com aquele projeto e aquela proposta que ele deseja.
Então é isso aí. Eu agradeço você por assistir esse vídeo até aqui. Deixa aí nos seus comentários se você já usou algum produto da Placas do Brasil, qual é o seu preferido. E eu aguardo por você então no próximo Marcenaria Fora da Caixa. Tchau, tchau!